E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu queria falar sobre a morte do Gunley, né? Infelizmente, Gabriel Gunley morreu, né? E todo mundo já fez vídeo sobre isso. Queria compartilhar um pouco da minha visão do que aconteceu com ele, contar minha história pessoal, de quando eu era mais jovem, assim, quando eu tinha a idade dele, e passar um pouco da minha experiência também sobre isso, esse mundo, né, de fisiculturismo e coisas afins, né, assim, que enfim, assim, acho que quando morre uma pessoa muito jovem, assim, é algo que me pega muito, né? Porque eu fico me colocando no lugar da pessoa e principalmente hoje em dia que eu sou pai, eu me coloco no lugar da visão do pai sobre o filho, que o pai que perde o filho, então no caso dele a mãe que perdeu o filho. E é algo assim que, para quem é pai, perder um filho é muito triste, muito triste. Não é a ordem natural das coisas. A ordem natural das coisas é você enterrar o seu pai, não o seu pai enterrar você, né? Então, é muito triste uma notícia dessa, né? Eu tava colocando minha filha para dormir no dia que eu descobri a morte dele, que foi no sábado, que divulgaram a notícia. E eu fiquei muito triste, assim, né? A noite inteira, assim, eu fiquei muito triste, porque uma pessoa que, tipo assim, gostava muito do que fazia, era inspiração para muita gente, tinha uma família e a família, enfim, e a família perder ele por abuso de substâncias, seja lá qual for o motivo de que ele morreu, mas enfim, ele morreu, né, devido ao lifestyle e à vida que ele levava. E eu queria compartilhar também que quando eu tinha uns 16, 17 anos, foi quando eu comecei na academia a treinar. Naquela época era muito diferente do que é hoje em dia. Não tinha tanta produção de conteúdo e vlog e coisas relacionadas a isso na internet, assim, tanto acessível. Anabolizante nem se falava, assim, não era algo muito exposto, era algo bem underground, assim. E eu tinha amigos, assim, que usavam anabolizantes. Tinha um cara na minha sala, o apelido dele era Shepa, Marcelo Shepa. E mesmo o bicho era grande, velho. Sabe aquele bicho que você era assim, porra, gigante, e aqui a camisa estourando no braço, e bodybuilder forte pra caralho. E ele usava anabolizante pra caramba, sabe? Teve até um dia que ele faltou à escola porque ele usava trimbolona. E um menino de 16 anos, 16, 17 anos, e tipo assim, tinha cara de uns 25, 27, sei lá. E, enfim, eu sempre via que as pessoas nessa idade, assim, né? Quando você é mais jovem, você tem muito essa cabeça de eu sou imortal, nada pode me acontecer, né? Que eu aguento, né? E tem muita essa ansiedade de acelerar processos. Eu vejo muito isso os jovens de hoje em dia passando por isso, né? Essa velocidade de, meu Deus, eu tenho que fazer, tenho que chegar em algum lugar, tenho que ser alguém, tenho que crescer, evoluir e se eu não chegar até tal data, até tal dia, com tal idade, se eu não chegar nesse momento aqui assim, fudeu, já era, acabou. E tem muito essa mentalidade no bodybuilding, na musculação, né? Essa ideia de que você tem que ser o maior de todos, e ainda mais para quem compete, né? Tem essa ideia de que você tem que morrer pelo esporte, você tem que... enfim, né? Então, isso são coisas que, quando você para pensar que o que é mais importante, é sua saúde ou o esporte? Sua família, sua mãe, né? Ou a sua vontade de ganhar, competir, né? Tem uma frase muito, muito boa, assim, do Renato 38, né? Do 38 falando, né? Para quem quer ser policial, né? Se você gosta de vibração, agitação, ir lá e matar o bandido, não sei o que, e tal, prender os caras, tal, saiba que que isso não vale a pena, que para sua família, né, você morrer, né? No caso, a frase é mais ou menos assim, né? Se você morrer pro Estado, pro bandido, tipo assim, foda-se, né? Pros outros, foda-se. Mas e pra sua família, né? Que perdeu você? Você vale muito mais pra sua família do que... a sua família não ficaria feliz sabendo que, meu filho morreu, mas ele matou tal bandido, né? Sua família prefere que você não morra, né? Então que você não siga esse caminho. E isso também se diz pra musculação, né? Pra bodybuilding, pra esse pessoal, né? Mais novo. Então, voltando ao que eu estava falando antes, né, sobre esse imediatismo, né, tem muito esse instinto, para quem é mais novo, de querer chegar a algum lugar, querer ser alguém, querer acelerar as coisas, principalmente a gente que é homem, né, tem muito essa pressão que vem do externo, vem das pessoas de fora, vem aquele instinto natural de comparação,
E tem a gente mesmo, acho que o maior ponto é esse, a gente mesmo se cobra de resultado, de performance, e isso qualquer coisa, musculação, negócios, carreira, né, ganhar dinheiro. No vídeo passado eu falei um pouco sobre isso, né, o dinheiro não pode ser o seu objetivo primário na sua vida, né, e a mesma forma como musculação não pode ser, bodybuilding não pode ser, né, sua vida vale muito mais, tem coisas muito mais importantes na sua vida do que bodybuilding, ganhar dinheiro, seja lá o que for, né. E um outro ponto também, né, as coisas levam tempo. As coisas levam tempo. E a gente tem que saber respeitar o tempo das coisas. Quando você é mais novo, é muito difícil isso porque você quer tudo, você é muito imediatista, né? Sua preferência temporal, né, ela é muito alta. Você quer as coisas para ontem, hoje, né? E outra frase do Trezetão, né? Uma das características que mais mostram a inteligência de uma pessoa, né, a sabedoria de uma pessoa, né, é você conseguir renunciar ao presente pelo futuro, né? É essa ideia de felicidade de curto prazo versus felicidade de longo prazo, né? Tem o famoso teste do marshmallow, né? Se você você diz assim, bota o marshmallow na frente da criança e a criança quer comer e tal, mas você fala para a criança, ela não coma, se eu vou ali, quando eu voltar, o marshmallow ainda estiver aqui e você não tiver comido, eu te dou mais marshmallow. E a criança ali querendo comer, né? E as crianças que conseguem segurar o instinto, a vontade de comer, a vontade de fazer ali instantaneamente, a vontade de eu quero agora, ela consegue segurar isso e esperar para uma recompensa futura de longo prazo. Essas pessoas são mais bem-sucedidas, são mais felizes, né? Então, os jovens têm muito essa cabeça de querer tudo para ontem. E muita gente se frustra, fica muito triste, deprimido, e etc. E, enfim, a gente está numa sociedade que passa por muito desses problemas e vem dessa necessidade de ter tudo para ontem. Tem um colega meu, o Gabriel Beck, que ele está trabalhando hoje com o Rony da reserva, na manual de donos e tudo mais, e ele fez uma postagem que eu achei muito interessante. Acho que ele fez 30 anos, e eu tô quase lá, tô com 28, né, esse ano eu faço 29, e ele fez uma postagem assim, eu desde sempre, desde mais novo, eu queria aparecer na Forbes Under 30, né, antes dos 30, né, enfim, vocês sabem o que eu tô falando. E era um objetivo, e não sei o que, e tal, e tipo assim, velho, pra quê, velho? O que você ganha com isso? Né? Que diferença faz se não for 30, se for 31? Essas revistas são tudo roubadas mesmo, né? Tipo, tudo uma panelinha para você entrar, para você fazer parte e tudo mais, né? E às vezes a gente se cobra muito de pensar, o resultado tem que vir para ontem, tudo tem que ser na hora que eu quero, quando eu quero. E a gente não está acostumado a esperar para o processo acontecer no tempo que tem que ser feito, né? As coisas levam tempo. Sua carreira não foi construída da noite pro dia. A minha carreira não foi construída da noite pro dia. Eu não tenho a vida que eu tenho com 1 ano de experiência, com 2 anos de experiência. São quase 10 anos de experiência que eu tenho trabalhando com tecnologia, né? Para estar onde eu estou, estar no patamar que eu estou, mentorando quem eu estou mentorando, trabalhando para empresas internacionais, mentorando outros desenvolvedores a conseguirem empresas internacionais também, morando num lugar legal, e os planos futuros que daqui a alguns 3 meses vocês vão saber o que é. Mas é isso, as coisas levam tempo, sabe? Não é da noite pro dia. Aqui, ó. Vem cá. Não é da noite pro dia, sabe? É algo que leva tempo e a gente tem que saber respeitar o tempo, né? Isso pra tudo, velho. Pra academia, pra musculação, isso pra carreira. Para de brigar. Minhas cachorras estão aqui, uma atacando a outra. Vem cá, vem, Vicky. Então a gente tem que saber o tempo das coisas, de ter o resultado que a gente quer na academia, ter o resultado que a gente quer na nossa carreira, ter o resultado que a gente quer na nossa empresa, né? Nos relacionamentos, né? Os relacionamentos não são construídos da noite pro dia. Sua carreira não é construída da noite pro dia. Leva tempo. E toda vez que a gente tenta antecipar isso, né, sempre a gente comete erros, né? Então as coisas levam tempo. Você começa a aprender isso cada vez mais com a maturidade, né? Quanto mais maduro você vai ficando, quanto mais tempo de experiência você tem, mais você começa a perceber essas coisas e começa a não cometer os mesmos erros que quando você era mais novo você cometia. Então, acho que por esse vídeo é isso. Eu queria trazer essa reflexão, essas reflexões, né, sobre essa ansiedade que o pessoal tem de ter resultado logo, né? Enfim, e esse caso do Ganley me fez refletir muito sobre isso, né? Porque eu vejo isso muito em muitos jovens,
Aqui no Instagram, no YouTube, eu vejo muita gente chegando até mim, querendo ter resultado rápido, eu vejo muito na internet isso, a galera querendo ter resultado para ontem, seja na carreira de tecnologia, seja com musculação, o que for. E você tem que ter paciência. Eu na minha vida sempre tive paciência. Eu nunca tive isso de, meu Deus, se eu não chegar em tal local, se eu não tiver esse corpo, se eu não tiver desse jeito, já era, acabou, não sei o que, se não passar nessa faculdade, se não passar nesse vestibular, se eu não passar nessa entrevista de emprego, se eu não... Eu nunca tive isso, sabe? Obviamente, você tem que ter objetivos e etc, mas tem que saber respeitar o tempo. Então acho que para esse vídeo, minha mensagem que eu queria trazer para vocês é isso. Tem que ter paciência. A vida não é uma... A vida não é uma... Como é que se diz? Uma sprint, né? Não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona, velho. E maratona, meu irmão, é um Ironman. A vida é um Ironman. E Ironman, velho, é muitos quilômetros. Não é 100 metros. É muitos quilômetros, muitos quilômetros, muitos quilômetros. Né? Tem gente com 60, 70, 80 anos que vem se descobrir, que vem entender qual que era o propósito dela, né? Qual que era o objetivo dela, o propósito dela. E nesse vídeo também, o intuito de falar desse vídeo também, porque eu tinha visto que o Jean do Flow, ele tinha aberto um canal, e ele tá com 30 anos, e a crise dos 30 veio, e ele falando que ele não sabia de nada, ele sabia que ele gostava de produzir, trabalhar, mas que ele não tinha muita noção da vida dele, etc. E isso vem com o tempo, né? De novo o tempo, né? Só o tempo para dizer qual é o seu propósito, o que você quer, né? Eu acho que estar em contato com Deus também é uma coisa que faz demonstrar o seu propósito, até porque quem criou você foi Deus, né? E Deus cria todas as criaturas com um propósito, com um objetivo, né? Todo ser humano tem um propósito, tem um objetivo, né? E nessa vida a gente vai descobrindo o propósito, vai descobrindo nosso objetivo, né? Então, é dar tempo ao tempo, velho. Você não pode querer acelerar as coisas. Tem que ter paciência. A paciência é uma virtude, né? E a virtude é um hábito, digamos assim, que leva você para o bem maior, né? Uma coisa que eleva a sua alma, eleva seu espírito, eleva você como pessoa, e a gente tem que cultivar essa virtude da paciência. Enfim, para esse vídeo é só. Obrigado para quem assistiu, para quem acompanhou até agora. Fica aqui os meus pêsames, que Deus esteja com o Ganley no céu e com a família dele, com a mãe dele, e que conforte a família dele, a mãe dele, os amigos deles, todo mundo que conhecia, que estava próximo, né? É muito triste essa notícia. Não fico muito mal, assim, fiquei muito pensativo, triste, sabe? Mas é isso. Para esse vídeo é só. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo.